Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, seguinte, hoje a gente vai trabalhar a questão do nosso capítulo 4 da apostila, que tem como título A Terra no Universo, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão do sistema solar, sobre a Terra, tá? E tudo que envolve, né, o nosso sistema solar, beleza? Então é muito importante a gente pensar que o nosso sistema solar ele não é formado apenas pela Terra e pelo Sol. Tá? A gente tem vários outros planetas e vários outros corpos celestes que vão fazer parte do nosso sistema solar, beleza? Então a gente tem que saber a questão das características dos planetas, que vai dizer respeito, por exemplo, né, que a gente tem dois tipos de planetas, né, no nosso sistema solar. A gente tem os planetas rochosos e os gasosos, e a gente tem os quatro mais próximos do Sol, tendo a característica, né, de planeta rochoso, ou seja, ele tem estrutura rochosa, e a gente tem os quatro mais afastados do Sol, como planetas gasosos, tá? Se a gente for ver aqui, então, os mais próximos do Sol, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? Os quatro mais próximos são os planetas rochosos, e os quatro mais longe do Sol, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os países que têm uma estrutura gasosa, ou seja, ele não tem uma estrutura rochosa, eles são planetas gasosos, beleza? Então aqui a gente tem, continuando, além, né, desses planetas e o próprio Sol fazem parte do sistema solar, outros astros, como por exemplo, outras estrelas, asteroides, cometas, meteoros, tá? Telescópios espaciais, além de, claro, os satélites naturais, tá? A gente sabe que hoje a gente tem uma infinidade de satélites, né, artificiais orbitando a Terra, por exemplo, mas a gente tem vários satélites naturais e não é apenas a Terra que tem satélite natural, tá? Os outros planetas também têm vários, também tem satélites naturais, e alguns planetas têm vários satélites naturais. O nosso satélite natural, o satélite natural da Terra, é a Lua, tá? Então a Lua, ela é o satélite natural da Terra e ela também está em constante movimento, tá? Ela fica orbitando o nosso planeta, beleza? É muito importante a gente lembrar, né, nessa questão de orbitar planeta, orbitar o Sol, que existem duas teorias, tá? A gente tem a teoria geocêntrica e a teoria heliocêntrica. Acho que isso não está na apostila de vocês, né? Se tá mais para frente, mas eu já vou adiantar aqui, tá? Então a gente tem a teoria geocêntrica e a teoria heliocêntrica. A teoria geocêntrica dizia, tá? E essa teoria é mais antiga, ela dizia que a Terra estava no centro do universo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então a Terra, o Sol e os outros planetas é que orbitavam a Terra. E essa teoria a gente já sabe que, né, tá errada. Depois, tá, lá pelo século XIV, é que a gente tem a teoria heliocêntrica, tá? E a teoria heliocêntrica, ela vai, né, dizer que não, a Terra não está no centro, né, do sistema solar, no centro do universo. Quem está no centro é o Sol, tá? Por isso que a gente chama hoje de sistema solar. Então, o Sol está no centro, essa é a teoria heliocêntrica, tá? O Sol está no centro, a Terra orbita, né? O Sol, ela gira em torno do Sol, fazendo um movimento de translação, mas a gente sabe que, como a Lua é um satélite natural da Terra, a Lua vai orbitar a Terra, tá? A Terra, ela faz dois movimentos principais. A gente tem o movimento de rotação e translação. O movimento de rotação é a volta no próprio eixo que a Terra faz, tá? Ela dura basicamente 24 horas, tá? É 23 horas lá e quase 24. E a gente tem o movimento de translação. O movimento de translação ele vai acontecer, né? É o movimento da Terra em torno do Sol. Mas além disso, a gente tem que entender que esses movimentos eles vão interferir na nossa vida, tá? Então, por exemplo, o movimento de rotação que dura aproximadamente 24 horas. O que ele vai definir? Ele vai definir os dias e as noites, né? Então, ou seja, vai definir o momento que a nossa Terra está virada para o Sol ou não, né? O momento, o local que a gente está da Terra. E o movimento de translação também vai definir algumas coisas, tá? O movimento de translação ele vai definir, por exemplo, as estações do ano, que é muito importante, né? E aí a gente tem a passagem das estações. A gente tem
os equinócios e os solstícios, tá? Então, a gente tem equinócio de 22 e 23 de setembro e equinócio de 21 de março, solstício de 21 ou 22 de dezembro e solstício de 21 de junho. O que acontece nessas datas? A passagem de uma estação para outra, tá? Então, no solstício, gente, tá? Sempre vai ser entrada ou do verão ou do inverno. Depende do hemisfério que a gente está. Então, por exemplo, aqui no Brasil, no hemisfério sul, onde a gente está, solstício de 21 de junho vai ser o início de qual estação? Do inverno, tá? O que isso significa? Significa que é o momento que a Terra está mais longe do Sol, no movimento de translação. Solstício de 21 ou 22 de dezembro é o início do verão no hemisfério sul, consequentemente inverno no hemisfério norte, é o momento que a Terra, né, está mais longe do Sol, consequentemente mais frio. E os equinócios de 21 de março ou 22 e 23 de setembro é o início, daí depende, né, do hemisfério, início da primavera ou início, tá, do outono, beleza, gente? Então, a gente tem essas definições a partir dos solstícios e equinócios, beleza? Continuando, falando agora um pouquinho sobre o planeta Terra. O planeta Terra, gente, ele tem várias camadas. Temos camadas internas e camadas externas, tá? Então, a gente tem como camadas externas a própria atmosfera, que é a camada gasosa da Terra, né, formada por gases, tá? A gente tem a hidrosfera, que é a camada formada pela água do planeta, então é uma camada muito importante, né, para a manutenção da vida do ser humano. Temos a própria litosfera, tá? Que é a camada sólida composta por rocha e solo, ou se a gente não tivesse a litosfera, não ia ter como ter vida. Mas se a gente for pensar, sem hidrosfera, poderia ter vida? Não. Sem a atmosfera? Também não. Então, a gente tem uma estrutura ali, né, que se complementa, tá? Todas as camadas são importantes. E a gente tem as camadas internas, tá? Que aí a gente tem o manto, tá? E ele é a camada mais espessa da Terra em relação à profundidade, beleza? O manto, ele é formado, né, por uma estrutura pastosa, assim, que é a lava dos vulcões, quando ela é expelida na superfície da Terra. E o núcleo, tá? O núcleo, ele é formado basicamente por níquel e ferro, ele é extremamente quente, tá? E ele fica lá no centro da Terra, beleza? Então a gente tem ali a questão, tá, da formação da Terra, certo? Na questão do Big Bang, do resfriamento, né, da explosão e do resfriamento, e a própria questão, tá, que também a gente tem que levar em conta da deriva continental, porque o nosso planeta ele não tinha essa configuração de continente que a gente vê hoje, tá? Era um pouquinho diferente. Então a gente tinha antigamente o Pangeia, e hoje, né, eles com a deriva continental, né, com o movimento de placa tectônica, ele foi formando esse quebra-cabeça que é hoje. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Na parte de biosfera e a importância do equilíbrio ambiental, é importante a gente entender que a biosfera, ela vai ser a camada da Terra que tem vida, tá? É a camada da vida, onde a vida se desenvolve. E para o desenvolvimento da biosfera, a gente tem que ter o equilíbrio entre a atmosfera, a própria litosfera e a hidrosfera, tá? Se a gente não tiver esse equilíbrio, não tem como a biosfera se desenvolver, não tem como a biosfera ela conseguir, né, cumprir o seu papel, né, de dar a vida de seu local onde tem vida no nosso planeta. Beleza, gente? Então, é mais ou menos isso que eu tenho para dizer para vocês hoje, tá? O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam os exercícios do capítulo, tá? Sem falta. E nas próximas aulas aí a gente vai fazer uma correçãozinha tanto desse capítulo quanto do capítulo anterior também. Ou a gente faz aí uma correção de alguns exercícios na nossa aula online, tá? Então eu peço que vocês façam já para segunda-feira na nossa aula, beleza? Vou colocar ali o link da aula também na descrição. E é isso aí. Beleza, gente? Um beijo para vocês. Estou com saudade de todos. Tchau, tchau.